Durante todo o tempo que eu trabalhei na construção e na engenharia, eu percebi que alguns erros eles são infelizmente comuns, principalmente em obras de pequeno porte. Por isso eu decidi fazer esse vídeo e trazer para vocês esses 3 erros que muita gente comete na hora de executar pilares para que você não tenha mais problemas, beleza pessoal? Então se já curtiu o tema, dá aquele joinha que ajuda bastante o canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações também, beleza? Então bora pro vídeo! Quando a gente fala de pilar, pessoal, é uma peça estrutural extremamente importante, porque ela faz o transporte da carga vertical, das vigas que vêm das lajes para a fundação, e de um edifício vai transportando até chegar ao último pavimento, ao primeiro aliás, e transmite para a fundação. Então a sua carga geralmente é muito grande, geralmente é toda a carga que vem de laje, vigas, enfim, passa por ele. E infelizmente eu vi muito desses erros em obras, não só algumas que eu fui fazer vistoria, fui fazer alguma assessoria técnica, mas obras antigas também. Então o primeiro erro que a gente vai comentar nesse vídeo está em relação à armadura. Primeira coisa, pessoal, tenho certeza que dessa você já sabe. Pilar treliça. Treliça não é armadura de pilar e não deve ser usada. Por quê? Primeiro, a bitola é muito pequena. Geralmente uma treliça ela tem ferro de 4,2 milímetros, em alguns casos 5. Porém, é um ferro muito fino. Os pilares eles estão muito sujeitos a um esforço de flambagem. O que é a flambagem? É a compressão das duas pontas que faz com que o elemento tende a curvar no meio. Então essa curva é chamada de flambagem. Então um ferro muito fino, ele não consegue combater de maneira eficiente isso. A NBR ela dita que a armadura mínima de um pilar tem que ser de 10 milímetros. Então toda vez que você vê um pilar na obra, quando você começar a projetar, é 10 milímetros para frente. 10, 12,5, 16, 20, enfim, dependendo da situação, beleza? E outra questão relacionada à armadura, está na sua taxa de armadura máxima. Se a gente for na norma, tá que a taxa de armadura máxima é de 8%, certo? Beleza. Aí o seu pilar lhe deu uma armadura muito pesada. Ah, mas está no limite de 8%. Aí mora um grande erro, pessoal. Aí que tem um grande pulo do gato, né? Que a gente tem que ter essa noção. E nos traspasse. Ah, mas o meu pilar ele é contínuo. Beleza, mas e o arranque? E a transição de pavimentos que tem traspasse? Então, pessoal, a taxa de armadura máxima que eu recomendo é de 4%, que é a metade da área. Por quê? Por conta desse traspasse. Então nos pontos que você vai ter muita armadura, você vai chegar ali no máximo a 8%. Somente em casos muito específicos que você deixa ali com 5%, estourando 6%. Mas de padrão deixa 4%. Nunca 8%, senão você vai ter problema nas partes que tem traspasse, beleza? Então na armadura tá a questão do pilar treliça e os traspasses, beleza? E a segunda dica, o segundo grande erro na execução de pilares, a concretagem. A concretagem dos pilares é uma das etapas assim mais interessantes, porque a nossa estrutura ela está começando a tomar uma forma mais encorpada, está começando a aparecer. Porém, pessoal, a NBR ela dita que o lançamento de concreto não pode ultrapassar 2 metros. Mas aí a gente pega um pé direito mínimo de 2,60, uma casa bem baixinha, né, que é o mínimo do mínimo mesmo, 2,60. Já é maior do que o que a NBR dita. E o que a gente faz? Toma cuidado com esse tipo de concretagem, porque a base dela pode gerar vazios, a chamada bicheira. E a gente combate isso de qual maneira? Tem uma forma muito eficiente. Primeiro, fazer uma nata de cimento apenas com areia e cimento, o mesmo traço do concreto, mas sem brita. Você lança um pouco dessa argamassa para depois vir com concreto. Dessa maneira consegue adensar melhor. Segundo, utilizar pedrisco quando a armadura é muito pesada. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do Diário de Obras que eu explico para vocês que a gente tem alguns pilares na obra que eu mostrei que realmente ficaram pesados. Então, para evitar vazios e evitar bicheira, a gente preferiu utilizar um concreto com brita zero e ficou show de bola.
Então, se você tem uma taxa de armadura aí que passa os 4%, brita zero ou joga um pouco de argamassa, apenas areia, cimento e água, beleza? Que você não vai ter problemas de vazio. E o terceiro grande erro na hora de executar pilares, pessoal. Esse terceiro erro, ele está muito ligado na hora de projetar os pilares, que é a sua geometria e a sua posição, por conta da chamada inércia. A inércia do pilar, geralmente a gente não utiliza pilar quadrado, a não ser casos específicos de pilar que tem ali 19 por 19, 14 por 14, então ele vai ter a mesma inércia em ambos os eixos, seja Y, seja X. Agora um pilar, por exemplo, que tem 14 por 30, ele vai ter uma inércia muito maior no sentido de 30 centímetros. Então muitas das vezes o seu pilar acaba ficando carregado com uma armadura muito pesada, acaba tendo ali um esforço de reação muito grande, né? Que ele não consegue suportar legal. E se você simplesmente posicionar o seu pilar onde a inércia é maior, no sentido onde tem mais momento, você vai combater de maneira muito mais eficiente. Então ali quando a gente começa a concepção de um projeto estrutural, a primeira análise que a gente faz é o sentido de inércia do pilar. Qual que é o sentido que vai favorecer a resistência desse pilar? Então, tomem cuidado na hora de projetar e executar também. Se você executa um pilar com sentido de inércia alterado ou trocado, você vai comprometer a resistência da estrutura. Isso pode trazer problema para você. Então, tanto a geometria do pilar quanto o sentido são de extrema importância. Beleza, pessoal? Recapitulando bem rápido. Primeiro, a armadura. Taxa de armadura máxima, arranque, ferragem mínima que é de 10 milímetros. Cuidado. Concreto. Cuidado com as bicheiras e os vazios. Utiliza uma argamassa no pé do pilar. Utiliza ali um concreto com brita zero e vibra bastante. Vibra ali, pega com colher, bate, furadeira no modo de rompedor para vibrar um pouco e balançar a forma de modo a adensar o concreto. E o último que eu falei para vocês é na questão da geometria e aproveitar ao máximo a inércia de um pilar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!